Boa noite. Há cerca de 2 bilhões de cristãos no mundo, e para nós que fazemos parte desse grupo, hoje é um dia bastante especial. Estamos relembrando o que Cristo fez por nós na cruz. Ele morreu numa sexta-feira como hoje, e esse episódio é o centro de todo o plano da salvação. E nesse momento em que me entregaram o púlpito, eu não poderia falar sobre nenhuma outra coisa, a não ser sobre a morte de Jesus. Fica bem nós, nesse momento, recordarmos do que Ele fez por nós e o que isso significa em nossa vida hoje. Eu pensei em nós começarmos o nosso estudo da Bíblia, examinando o relato bíblico sobre o que aconteceu quando Cristo morreu. Escolhi lermos o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Nós temos ali 2 capítulos reservados ao que é chamado de a paixão de Cristo, que contam sobre a sua morte, sepultamento, os capítulos 26 e 27. Nós não vamos ler exatamente todos os versos, mas vamos ler vários deles, na sequência que eles aparecem, e convido você, com a sua Bíblia aberta, a me acompanhar nessa leitura. Comecemos com o início do capítulo 26. Mateus 26. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me dareis e eu vou-lhe entregarei? Pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Capítulo 27, os primeiros versos. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Verso 11. Jesus estava em pé ante o governador, e esse o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos
persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. 38. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Amém. Este é o relato que Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a respeito da morte de Jesus. Se alguém perguntasse a você: para que Jesus veio a este mundo? Qual seria a sua resposta? De acordo com os evangelhos e com a Bíblia, várias respostas são possíveis. Podemos dizer com acerto que Jesus veio para revelar o Pai. Um dia um discípulo disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, que me vê a mim, vê o Pai. Cristo veio para revelar o Pai, mostrar como Deus era, Deus o Pai. Quando as pessoas iam Jesus perdoando, confortando, animando, ensinando, curando, ressuscitando, enfim, abençoando, tinha uma ideia de como era o Deus o Pai, porque Deus o Filho revelou o caráter de Deus o Pai. Uma outra resposta podia ser também que Jesus veio a este mundo para destruir o poder de Satanás. E Hebreus 2 fala sobre isso. Nunca no mundo viver um ser humano que vencera o diabo. Nenhuma pessoa. Ele tinha completo domínio sobre os homens.
E quando Cristo veio, ele quebrou esse domínio, porque ele nunca cometeu nenhum pecado, nem por palavras, nem por atitudes, por ações, por pensamentos ou sentimentos. Uma outra resposta poderia ser, ele veio chamar os homens ao arrependimento. Ele mesmo disse isto um dia: não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Alguém poderia dizer, ele veio dar-nos um exemplo de como deve ser uma vida de obediência a Deus. Isto é plena verdade. E a Bíblia manda seguirmos os seus passos, porque são passos de obediência perfeita. Tudo isto é verdade. Mas, meus amados, Jesus veio a este mundo especialmente para morrer. Ele nasceu aqui com o objetivo claro de morrer em nosso favor, em nosso benefício. E eu leio agora com vocês o que está em Marcos, no capítulo 10, no verso 45. Marcos 10, 45. São palavras do próprio Cristo, e ele diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Normalmente, quando falamos de uma pessoa, nós falamos muito mais da sua vida e falamos pouca coisa da sua morte. Mas com relação a Jesus, isso é diferente. A Bíblia se demora bastante no que aconteceu nos últimos dias de vida de Jesus aqui nesta terra. A morte de Cristo, na verdade, era o centro de todo o plano da salvação e do seu ministério nesta terra. E por isso os evangelhos se demoram em falar sobre o que aconteceu nos últimos dias, e especialmente por ocasião de sua morte. Para esses homens inspirados por Deus, a morte de Cristo tinha um imenso valor. Por exemplo, a última semana de vida de Jesus, que a gente conhece como a Semana da Paixão, a Semana Santa, ela ocupa 1/3 do Evangelho de Mateus. Ocupa pouco mais de 1/3 do Evangelho de Marcos. Ocupa 1/4 do Evangelho de Lucas. E a metade do Evangelho de João. E os últimos 3 dias de Cristo, a sexta-feira quando morreu, o sábado em que ele descansou e o domingo da ressurreição, ocupam cerca de 20% dos relatos que estão nos 4 evangelhos. O próprio Jesus sabia perfeitamente que a sua vinda a este mundo fora para morrer. E de vez em quando ele mencionava isso nos seus ensinos. Por exemplo, naquela noite em que ele foi procurado por um rabino, por um príncipe judeu, Nicodemos, e entabulou uma conversa com ele e apresentou para Nicodemos coisas que ele nunca tinha dito para outros, para as multidões, nem para os discípulos. Naquela noite ele falou da sua morte. E ele chegou a dizer assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia eu vou ser levantado. E quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. João capítulo 3, versos 14 e 15. E mais tarde, quando se aproximavam mais do momento da sua morte, alguns meses antes, ele começou a falar nisso repetidamente para os seus discípulos. Um texto bastante significativo é o que está em Mateus, no capítulo 16. Vejam como ele menciona claramente o propósito de sua vinda a este mundo. Mateus 16, verso 21. Desse tempo em diante, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. O que era necessário? Primeiro, seguir para Jerusalém. Segundo, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Terceiro, ser morto. E quarto, ressuscitar no terceiro dia. Estava indo para a capital, Jerusalém, pela última vez em sua vida. E ele sabia que era necessário e que ele precisava morrer naquele lugar
e que depois, então, no tempo aprazado por Deus, seria ressuscitado. Se Jesus não morresse, não haveria salvação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não existe remissão, perdão de pecados. O Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ao falar desses assuntos, se refere a Jesus como Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Capítulo 13, verso 8. Isso porque desde toda a eternidade, a salvação do homem estava já prevista mediante a morte de Cristo Jesus. E na verdade, desde o Jardim do Éden, cada sacrifício que era oferecido a Deus, era uma recordação desta verdade, de que Jesus um dia viria para dar a sua vida em favor do ser humano. Portanto, a morte de Cristo é a verdade central do Evangelho. A Bíblia nos traz a notícia boa, de que nós não precisamos ser castigados, nem morrer eternamente, por causa dos nossos pecados, porque Jesus, Ele já sofreu e morreu em nosso lugar e em nosso favor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, Paulo escreveu: Cristo morreu pelos nossos pecados. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 3, 18, diz: Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. E as profecias do Antigo Testamento, elas também já retratavam, algumas delas, o que Jesus faria por nós. E a profecia mais significativa do Antigo Testamento sobre a morte de Jesus se encontra em Isaías capítulo 53. E eu quero ler ali com você alguns versículos. Isaías 53. Esse texto que vamos ler foi escrito cerca de 700 anos antes de Cristo nascer nesse mundo e viver entre nós, e morrer na cruz. Isaías 53, a partir do verso 4 é dito: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Esse texto, sem dúvida, é um texto especial, é um texto maravilhoso, e ele está falando para nós aqui acerca da substituição. Você percebeu na leitura que Jesus recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores. O nosso castigo foi colocado sobre Ele. Precisamos entender o que significa Jesus ter morrido em nosso favor. O pecado, ele está ligado sempre à morte. Em Romanos capítulo 6, verso 23, é dito por Paulo que o salário do pecado é a morte. E essa morte aí não é só do cemitério, é a morte que é a eterna separação de Deus. Sempre que há pecado, não importa o seu tamanho, deve haver morte. A lei de Deus assim exige. E Deus não pode anular sua lei, porque ela reflete aquilo que Ele é. Para a lei mudar e ser uma outra coisa, Deus deveria de mudar e ser uma outra coisa, uma outra pessoa também. Isso é impossível, porque ela é imutável. A lei não pode mudar. E por causa do pecado, então, Deus precisava ser justo e executar o pecador, dando-lhe a morte. Mas Deus, além de ser justo, Ele também é amoroso. E Deus precisava encontrar uma maneira de satisfazer a justiça e ao mesmo tempo satisfazer o amor, a misericórdia. E Deus encontrou isto com sua sabedoria, com seu poder, com seu amor, com seus atributos todos. E Deus então permitiu que houvesse uma substituição. E essa palavra é muito importante para nós cristãos, porque a morte de Cristo foi substitutiva.
Alguém poderia morrer em lugar do pecador. Mas para alguém morrer pelo pecador, deveria ter alguns atributos. Primeiro, deveria ser Deus. Deveria estar à altura da lei de Deus. Nenhum homem poderia estar a essa altura e nos substituir. Nenhum anjo, por mais puro que seja, poderia fazer isto. Porque a lei reflete o caráter de Deus, e somente alguém que estivesse à plena altura da lei é que podia ser nosso substituto. Mas também precisava ser um homem, um ser humano. Portanto, o seu pai não podia dar a sua vida por você, nem também a sua mãe, nem o seu amigo, porque todos nós somos pecadores, e um pecador não pode dar a vida por outro pecador. Mas não podia ser um anjo também, porque um anjo não é um ser humano. Precisava ser ao mesmo tempo divino e humano. E é por isso que João, no seu evangelho, ele começa dizendo, João capítulo 1, que Cristo era Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E por isso no verso 14 fala que era humano. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você percebe? Deus o Pai também não poderia ser nosso substituto, porque Ele nunca se tornou um ser humano. O Espírito Santo também não poderia ser, porque igualmente não se tornou um ser humano. E Cristo, antes de vir a esse mundo, também não poderia ser. Foi por isso que Ele veio e nasceu de Maria, para ser humano, e assim poder ser o nosso substituto. A salvação, na verdade, ela é uma grande troca. Uma grande troca. É como se Jesus fizesse assim. Ele vem do meu lado e diz assim para mim: eu sou puro, santo, perfeito. Não há nenhum vestígio de mal e pecado em mim. Você é imperfeito. Você é pecador. Eu tenho a vida eterna. Você merece a morte eterna. Eu faço uma troca com você. Eu pego todos os seus pecados, tudo que você fez que não presta, toda a sua maldade, e eu assumo tudo isto e me torno responsável. Toda a culpa e responsabilidade sua, agora se torna minha. E eu te ofereço o quê? Toda a minha justiça, toda a minha obediência, toda a minha pureza. Você aceita essa troca? E quando alguém diz não, a troca não é feita. E a pessoa continua responsável e culpada. E quando alguém aceita a troca, ela é feita instantaneamente. E quando Deus olha para mim que aceitei a troca, Ele não vê nenhum pecado. Ele só vê a justiça, a pureza e a obediência de Cristo. Mas quando Deus olhou para Jesus na cruz, Ele não viu na cruz a sua justiça, obediência e pureza. Ele viu o quê? O meu pecado e o seu pecado. E ali na cruz, então, Cristo tornou-se o nosso substituto. A morte de Cristo, ela foi realmente substitutiva. Quando pensamos nesse assunto, nós ficamos muito tocados pelo sofrimento e a morte de Jesus. Na verdade, o sofrimento e a morte de qualquer pessoa, de algum modo, tocam na gente. Quando ficamos sabendo de pessoas que sofrem, ou pessoas que falecem, às vezes nós nem as conhecemos, mas somos profundamente tocados. E quando falamos de Cristo, isso nos toca mais ainda. Mas talvez muitos de nós não compreendamos bem o que significa a morte de Jesus e qual foi a dor que Jesus teve. Nós podemos mencionar que a dor de Cristo na cruz envolvia 4 aspectos. O primeiro aspecto foi o aspecto físico, de estar com o corpo pregado na cruz, depois levar uma surra com chicotes. E veja, nos tempo de Jesus, os açoites dados aos criminosos eram açoites assim, feitos com longas tiras de couro, e nessas tiras estavam
presos metais e pedaços de ossos. E a pessoa que recebia uma surra com esse tipo de açoite, ela ficava realmente cortada, muito machucada, era uma coisa muito dolorida. Depois Cristo foi colocado na cruz. A gente sabe hoje, pelas pesquisas feitas, que os criminosos colocados na cruz, como regra, não morriam no mesmo dia. Aliás, eles levavam vários dias para morrer, e há estudos que mostram que levavam até uma semana para morrer na cruz. Muita gente foi crucificada nos dias dos romanos. Eles não inventaram esse sistema de tortura, mas eles adotaram e usaram amplamente. Nos dias de Cristo, conta a história que só numa vila que havia na região lá, 2.000 pessoas foram crucificadas ao mesmo tempo. Isso era muito comum. Quando nós vemos pinturas, quadros sobre Jesus, nós vemos Jesus pregado na cruz e os ladrões só amarrados, né? Isso aí não é verdade, isso aí é imaginação do pintor. Os ladrões colocados com Jesus devem ter recebido a mesma surra que ele recebeu e pregados do mesmo jeito que ele foi pregado também. O sofrimento físico foi semelhante. Estar na cruz era muito sofrido, porque a pessoa ia pingando sangue, se esvaindo aos poucos, a vida ia saindo aos poucos, mas o que mais causava sofrimento era a posição do corpo que impede a respiração. É muito difícil respirar na cruz, e a pessoa de fato, depois de alguns dias, ela morre por asfixia. Os ladrões na sexta-feira, antes do pôr do sol, tiveram as suas pernas quebradas quando foram tirados da cruz, porque eles iam viver mais algum tempo, para não fugirem, então eles foram quebrados, impedidos de se locomoverem, porque deviam de morrer, e morreriam então depois de algum tempo. Mas Jesus foi colocado na cruz em nosso horário às 9 horas da manhã, e às 3 da tarde ele estava morto. Ele morreu em 6 horas apenas. Por quê? Tudo indica que Jesus era forte fisicamente, por sua vida, por suas andanças, por seu trabalho, pelo que havia sido um carpinteiro, enfim. Mas ele morreu em apenas 6 horas. Por quê? O primeiro aspecto da dor de Cristo era o aspecto físico. Algo muito sofrido, muito dolorido. Mas há outros aspectos também. O segundo aspecto era a dor psicológica de assumir a culpa pelos pecados de toda a humanidade. Veja, algumas vezes, pense em sua vida, você comete um pecado mais grave, e por causa de um único pecado, o que acontece com você? Você se sente muitíssimo culpado, sente remorso, sente um sofrimento muito grande, uma vergonha muito grande, uma dor psicológica imensa por causa de um único pecado que você cometeu. Agora imagine Jesus recebendo sobre si na cruz os nossos pecados todos, tornando-se responsável por todos os pecados, todos os meus, os seus e toda a humanidade. Essa dor psicológica foi muito grande também. Em terceiro lugar, aquela dor de ser abandonado por todos, frequentemente rodeado por multidões, quando não por multidões, pelo menos pelo grupo apostólico, mas naqueles últimos instantes todos o deixaram, não ficou uma pessoa sequer com ele. Alguns porque não podiam suportar aquilo, outros por vergonha, outros por medo, mas não ficou uma única pessoa, nem um parente, nem um amigo, nem um que havia crido nele, ninguém ficou com ele. E para completar, nem Deus ficou também. Na verdade, Deus estava ali junto da cruz, sofrendo com seu filho, mas Jesus não podia sentir isto, porque ele portava os nossos pecados. E tão grande foi essa ausência que ele sentiu, essa falta de Deus, que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Essa foi uma dor muito grande também. E em quarto lugar, a dor de sofrer a ira divina como pecador. Aquela ira acumulada desde o princípio do primeiro pecado, ela foi toda colocada sobre Jesus. E meus amados, Cristo, ele morreu de coração partido. E a menor das dores foi a física. As pessoas que não são cristãs, mas que creem que Cristo existiu, quando pensam em sua morte, pensam na dor física.
mas ela foi muito pequena, em comparação com essas outras dores aqui. Cristo morreu de coração partido, e a razão foi levar os meus pecados e os seus pecados sobre si, naquela sexta-feira da paixão. E Jesus se apresenta hoje a nós e diz, para cada um, quero fazer uma troca com você. Quero fazer uma troca. Eu quero receber algo de você, algo que não é bom. Todos os seus pecados. Você me dá eles? Eu quero dar para você algo que é muito bom. Toda a minha pureza e justiça. Vamos fazer a troca? E você tem o direito, a liberdade que Ele mesmo deu, de dizer sim ou dizer não. Eu publicamente estou dizendo para Deus assim, eu aceito a troca. Eu aceito essa troca. Essa é a melhor resposta que podemos dar a Deus, para que não seja em vão. Naquele capítulo maravilhoso, que acabamos de ler alguns versos aqui, 53 de Isaías, mas para o final diz assim, que um dia Ele vai ver o trabalho da sua alma e vai ficar satisfeito. Um dia no reino de Deus, quando entrarmos pelas portas da cidade santa, nós vamos formar um grande quadrado, milhões, incontáveis milhões de salvos, todos trajados de brancos, com palmas da vitória, completamente salvos. E Cristo vai estar no meio do quadrado, olhando para cada pessoa que ali está. E vai se cumprir essa profecia, Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele vai ver você ali, você vai estar ali. O único jeito de estar ali é aceitar a morte substitutiva em seu lugar, em seu favor. Quando você faz isto, você recebe o seu perdão, recebe a sua justiça, recebe a sua paz, não mais condenação, só a esperança e uma vida eterna de vitórias à sua frente.